Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de ciências da primeira fase da educação de jovens e adultos. Eu sou Yolanda, esse é meu sinal. Junto aqui com Brielle, nós vamos falar de um tema bem importante para a nossa sociedade, porque metade da nossa população é a população masculina e cada vez mais esses homens vêm adoecendo e vêm morrendo, justamente por falta de informações ou por informações erradas ou por falta de prevenção de algumas doenças. Então, durante essa semana, agora nesse mês de agosto, a gente vem debatendo masculinidades. Porque se comemora, não apenas no Brasil, mas em outros países, né, a respeito do Dia dos Pais. Só que, no nosso país, atualmente, mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do seu próprio pai no registro de nascimento. Então, a gente falar a respeito disso, dessas crianças que não vão ter a oportunidade de crescer com seu pai, e dessa forma também vão sobrecarregar a mãe, nessa tarefa tão importante que é criar pessoas para a sociedade, é a gente falar do que está acontecendo para que esses homens estão se ausentando cada vez mais. E essa ausência cobra um preço muito caro. Então, todas as informações que entrarão hoje em nossa aula, elas vêm da Organização Mundial da Saúde ou do nosso Sistema Único de Saúde. Nós vamos tratar desse tema tão importante que é a saúde do homem, porque, apesar de eu não ser homem, mas eu tenho homens bem importantes na minha vida. Desde os homens que fazem parte da minha família, meu pai, meus avós, né? Primos, tios, companheiro, assim como alunos, né, que eu já tive, colegas de trabalho. Então, a gente falar de saúde masculina é poder falar que esses homens, eles importam, esses homens devem e podem se cuidar, ser acolhidos em suas emoções e poder tirar temas como esse, que são vistos como um grande tabu para a sociedade, debaixo do tapete. O que é um tabu? A gente falar em tabu é falar justamente em temas que a gente sabe que existem, temas que são importantes, mas que a gente esconde para debaixo do tapete, porque não pode falar, porque tem todo o mito a respeito. Pois está mais do que na hora de a gente desmistificar esses mitos e dizer que saúde masculina importa. A saúde masculina, ela é fundamental. E aí, hoje a gente vai abordar, refletir juntos e juntas a respeito desse tema tão importante. Então, vejam só essa imagem. Essa imagem daqui do Recife, foi tirada de um senhor no comércio. A gente pode fazer várias leituras a respeito dela, né? E começamos já pensando, como é a saúde do homem no Brasil? Vejam esse homem, você diria que ele está com uma imagem de uma pessoa que tem vigor, que está alegre, que está para cima, ou ele está um pouco mais cansado, pode ser um cansaço físico, pode ser um cansaço de angústias, né? Qual é a imagem que te passa? A gente vê que não é uma pessoa já tão jovem, mas também é um homem que ainda tem força, não está no fim da sua vida. Mas ele passa essa imagem de cabeça baixa, como se estivesse meio tristonho. Então, vamos pensar como é a saúde do homem no nosso país, tá? Na nossa aula passada, a gente trouxe justamente esse tema, prevenir. Por que não? Nós vimos que a saúde, ela vai muito além da ausência de doenças. Eu posso não estar doente fisicamente, mas estar com problemas de saúde. Por quê? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo o nosso Sistema Único de Saúde, a saúde ela vai muito além de não ter doenças. Ela precisa de cuidados biológicos, ou seja, cuidados do corpo. É necessário ter lazer, ter cuidados mentais, cultivar alegria, ter segurança econômica. Se a pessoa não sabe se vai poder se sustentar a sua família, essa pessoa vai ficar adoecida, né, por falta de segurança econômica. Vejam que saúde também é uma questão social. É uma questão social com boa alimentação. É uma questão social com a pessoa ter trabalho, mas também ter momentos de descanso, ter momentos de atividade física. Então, vejam como falar em saúde é falar em algo tão, tão amplo. E aí, complementando a nossa aula da semana passada, hoje nós vamos ver por que os homens morrem mais cedo do que as mulheres.
Aí está uma imagem da nossa cidade, né? 3 homens trabalhando, pescando em uma das muitas e belas pontes da nossa cidade, né? Então, de acordo com os dados do IBGE, o IBGE, como vocês sabem, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, homens brasileiros vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres e apresentam maior incidência de certas doenças. A demora do diagnóstico costuma comprometer os tratamentos. Vejam bem, gente, olha aqui para mim. Falar a respeito de por que os homens estão morrendo muito antes que as mulheres significa que a gente tem que investir em políticas públicas de saúde específica aos cuidados masculinos. Então, é a gente começar a pensar em mudar uma cultura. Essa cultura do silenciamento, em que o homem não pode falar das suas emoções, dos seus medos. Segundo o próprio IBGE, e são dados de IBGE, viu, gente? O próprio IBGE vem falando a respeito disso, de que os homens não costumam falar do que lhe preocupa, do que lhe angustia, às vezes nem com os próprios amigos, baseado em toda uma cultura que vem falando do que é ser homem. E isso aí vem acarretando uma série de doenças mentais, de adoecimentos mentais, que fazem os homens procurarem muitas vezes uma vida de vícios. Não consegue extravasar de uma forma, vai extravasar de outra. E aí vai comprometendo a sua saúde, vai comprometendo os seus relacionamentos, porque tem essa cultura do silenciamento. Também a respeito de saúde física, é comprovado que os homens não costumam fazer exames preventivos. Vários exames que deveriam ser feitos anualmente, alguns a partir de uma certa idade, mas outros como o exame de sangue anual, aquele chamado check-up completo, né? Esses cuidados que tem que ter, muitos homens não têm. E aí, ao não ter, comprometem a sua saúde. Porque quando vem descobrir alguma doença, a doença já está avançada. Vejam só. Então, vocês podem aproximar aí o celular de vocês agora e vão ver esse código. Acessando esse código, vocês podem, inclusive, pesquisar em sala de aula com a ajuda de seu professor ou professora. Vocês sabiam que nós temos uma política nacional de atenção integral à saúde do homem? Eu mesma não sabia. Foi pesquisando para poder fazer essa aula que vim descobrir a respeito dessa política, tá? O objetivo dela, ela quer promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina, nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos. Vou explicar melhor. Volta aqui para mim. Vê só. Essas políticas, o objetivo delas é analisar as diversas situações sociais e econômicas que tem em nosso país também. O Brasil, como vocês sabem, é um país muito grande. Ele é quase um continente, né? Então, o estilo de vida, o estilo de trabalho, de clima, é muito diferente de uma região para outra. Às vezes é muito diferente de um estado para outro. Veja, aqui na nossa região Nordeste, nós temos vários estados. E o nosso estilo de vida, de alimentação, aqui em Pernambuco, é diferente lá de cima do Ceará, por exemplo, né? Então, a gente falar a respeito de como os homens deveriam ter uma certa alimentação aqui em Pernambuco é diferente de falar dessa alimentação lá em Rondônia, na região norte, que já são outros tipos de alimento que tem lá, tá? Um outro tipo de trabalho, é um outro tipo de clima. Então, essa política nacional, ela tem esse objetivo de olhar não apenas as questões físicas, biológicas, de saúde, mas também respeitar esse contexto, o contexto da cultura, o contexto da economia, o contexto social de cada região, certo? E aí vocês entrando nela, vocês vão ter maiores informações. Como vocês sabem, nossa aula tem um tempo um pouco mais curto, mas aí convido meus colegas professores que estão em sala de aula, vocês estudantes, a poder pesquisar um pouco mais a respeito dessa política, porque boas informações podem ser o diferencial entre salvar vidas ou condenar. Quantas pessoas, às vezes, pioram uma doença porque tomam um remédio errado? Ou porque não sabem onde procurar um tratamento?
Então, a gente tendo boas informações, tendo informações corretas, já é um bom passo para procurar um tratamento médico adequado, tá? Ou prevenir doenças, certo? Então, essa política, gente, ela é desenvolvida em 5 eixos temáticos diferentes. Então, ela não é um assunto só, ela vai dividida em diversos eixos. Vamos ver aqui quais são? Então, um primeiro eixo é do acesso e acolhimento. Então, é justamente isso, de você saber onde vai procurar ajuda, a forma que vai procurar ajuda, o que é que aquele serviço está oferecendo para esses rapazes, para esses homens, para esses idosos. Então, ter esse acolhimento é fundamental, tá? Um segundo ponto é a saúde sexual e a saúde reprodutiva. Como eu comecei a aula falando para vocês, atualmente em nosso país, mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Então, isso significa o quê? Que precisamos falar cada vez mais em saúde reprodutiva. E dentro desse eixo vem falando de cuidados com a paternidade, certo? Nenhum homem que tenha o mínimo de consciência vai abandonar um filho ou uma filha e isso não vai pesar na sua vida em algum momento, tá? Então, isso é pesado para a pessoa que está sendo criada sem essa presença desse pai, assim como a mãe, as pessoas que ficaram responsáveis pela criança, mas também para esse homem, em algum momento, vai ter esse peso mínimo da consciência, tá, gente? Então, dentro desse eixo, eu também falo de paternidade e cuidados. Então, quais são os direitos que o pai tem referente à criação dessa criança? Direitos desde legais, como também direitos de folga e etc, tá, gente? É bem interessante, tá? Prevenção de violência e acidentes. Vejam, o suicídio é uma das maiores causas de morte no nosso país. É a segunda maior causa de morte. E ele é causado mais do que o dobro em homens do que em mulheres. O que isso significa? Justamente por causa dessa cultura de silenciamento que a gente começou a falar do começo da nossa aula, é que tem muitos mitos, tem muitos tabus que dizem o que é ser homem ou o que não é ser homem. E aí vem adoecendo cada vez mais esses homens. Então, tem vários e vários acidentes, e assim como transtornos mentais, acometem mais do que o dobro a homens do que a mulheres. E, por último eixo, doenças prevalecentes na população masculina. Então, tem doenças que são específicas dos homens. Por exemplo, o câncer de próstata, o câncer de testículo, o câncer de pênis, porque são órgãos específicos dos homens. Mas, no Brasil, se morre mais do que o triplo de homens do que de mulheres, doenças relacionadas à obesidade e a problemas cardiovasculares. Ou seja, os homens não estão cuidando do peso, os homens não estão cuidando da sua pressão arterial, os homens não estão cuidando da sua alimentação. Então, por isso, 3 vezes mais homens do que mulheres morrem de doenças relacionadas à obesidade e a questões cardiovasculares, gente. Vejam a seriedade disso. Então, quero assim lembrar, eu não sou homem, Brielle não é homem, mas nós temos homens importantes em nossa vida, né? A gente quer que vocês tenham saúde, vida plena, cuidados mentais, cuidados emocionais. Então, a gente tem que ultrapassar esse tabu e falar a respeito disso, de que a saúde mental, a saúde física masculina, ela importa. Então, a gente tem que cada vez mais, vocês, homens, ou você, mulher, que tem homens que vocês se importam, um filho, um companheiro, um pai, alguém da sua família, algum colega de trabalho, e dizer que nossos produtores que estão aqui atrás das câmeras, o Jonas, o Cleiton, né, o nosso quase europeu Billy, que já está daqui a pouco nos deixando, a vida deles importam. Então, tendo vida e saúde plena, é que a gente pode debater cada vez mais temas como esse, tá? E aí, gente, quais as formas de cuidado com a saúde masculina? A gente tem que começar falando em prevenção. Várias doenças podem ser prevenidas, né? Hábitos saudáveis, acompanhamento de saúde, são os caminhos para o envelhecimento com qualidade de vida. E aí deixo para vocês essa sugestão de atividade, né?
Quais são os cuidados preventivos para a saúde masculina? Diante da aula que a gente viu hoje, está aí, ó, esse monumento do nosso artista Brenan, né? Tá, um ponto turístico da nossa cidade. Então, vamos falar cada vez mais de que a saúde masculina, ela importa. Debatam entre vocês, podem entrar no site, ver aí essa cartilha que eu trouxe para vocês, né? Fazer uma pesquisa mais apurada a respeito desses cuidados. Então, até a nossa próxima aula. Continue se cuidando e vamos cada vez mais divulgar informações corretas, viu, gente? Abraço.